Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula com o tema biomoléculas. Hoje falaremos sobre as proteínas. Como as proteínas são formadas? Vamos analisar esta imagem. Nós temos aqui a representação de um aminoácido, né, com o seu grupo carboxila, C-OH, o grupo amina, aqui nós temos o NH3, e o grupo R, né, que caracteriza o tipo de aminoácido. Então, um aminoácido se junta a outro aminoácido, aqui nós temos também o grupo amina, o grupo R e o grupo carboxílico, não é isso? Do ácido. Muito bem. Então, a união entre esses dois aminoácidos vai formar uma ligação peptídica. E o nome do produto é um dipeptídeo. Quando nós temos 3 aminoácidos, será um tripeptídeo, tetrapeptídeo e assim por diante. As proteínas, elas apresentam muitos aminoácidos. 20, 30, 50, 100 aminoácidos. Correto? Vamos ver como essa ligação é construída? Veja bem, hidrogênio mais OH vai formar H2O. Então, vai haver a perda de uma molécula de água, ok? E o carbono, que é o elemento que estava ligado, o OH, e o nitrogênio, que estava ligado, o hidrogênio, os dois grupos que saíram, eles vão se ligar, né? Então, o C-O, observe aqui abaixo, o C-O, e o nitrogênio, né, se ligaram. Então, essa ligação aqui é a ligação peptídica, ok? O restante da molécula, a gente reescreve da mesma maneira, ok? Então, nós temos aqui, né, o dipeptídeo. A reação direta é chamada reação de condensação ou uma desidratação, já que houve a perda da molécula de água, ok? E a reação inversa é a reação de hidrólise, né? Que é a quebra do dipeptídeo para formar os dois aminoácidos. Ok, gente? Muito bem. E essas reações, elas são catalisadas, né, no nosso organismo por enzimas, que é o assunto da nossa próxima aula, ok? São os catalisadores biológicos. Bom, gente, ali foi mostrado 2 aminoácidos, né? Nesta imagem aqui, nós temos a união entre 8 aminoácidos. Vamos identificá-los? Então, aqui nós temos a extremidade N-terminal, né? À esquerda, e aqui, vermelho, à direita, C-terminal, a extremidade do ácido carboxílico, tá? Então, sempre o ácido carboxílico à direita e o grupo amino à esquerda. Bom, então nós temos o grupo amino, o carbono, na sequência, o carbono que traz o grupo R e a carbonila. Então, aqui, né, deu origem, aqui é um resíduo de aminoácido, certo? Depois começa novamente, nitrogênio, carbono com o grupo R, carbonila, outro aminoácido, né? E assim por diante. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aminoácidos. Ok, gente? Vocês perceberam que eu contei, né, pelos grupos R. Então, esse primeiro aminoácido aqui é representado pela inicial ASP, tá? Depois, ARG, VAL, isso vai de acordo com o nome do aminoácido. Prolina, tirosina, valina, arginina. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos analisar agora a estrutura do aminoácido. A estrutura, aliás, da proteína. Então, a estrutura primária, gente, é a própria sequência dos aminoácidos, né? São as ligações covalentes, são as ligações peptídicas, então a própria sequência. Então, nós temos aqui lisina, lisina, glicina, leucina, valina, alanina e histidina. Então, nós temos aí esses aminoácidos que é a estrutura primária.
Quando essa estrutura primária, ela não fica assim retinha, né? Porque as cadeias laterais, elas interagem umas com as outras, né? Por interações hidrofóbicas, interações hidrofóbicas, Van der Waals, né? Forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio, dipolo. Então, essas cadeias laterais, elas estão, né? Vai fazer com que essa cadeia reta, ela fique contorcida, tá? Então, nós vamos ter aí a estrutura secundária da proteína. Né? Então, a gente vê aí que essa estrutura secundária, ela pode ser, né, as mais comuns, alfa-hélice e folha beta. Alfa-hélice, né, ela forma mesmo uma hélice, e a beta como se fosse um zigue-zague. Né? Então, vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas. A gente tem aqui a imagem, né, da alfa-hélice, então mostrando aqui, né, bem claramente as interações das cadeias, né, adjacentes, uma carbonila formando aqui uma ligação de hidrogênio com grupamina, né, várias ligações de hidrogênio, os grupos R também vão interagir, né? Aqui uma outra visão do modelo de bola, aqui uma visão um pouco mais macro, né, à direita. Bom, e a folha beta, ela pode vir de uma maneira paralela, né, uma organização paralela ou antiparalela. Paralelo, gente, as cadeias iguais, elas se alinham no mesmo sentido, tá? Então, elas estão indo, né, para o mesmo sentido, ela é bem organizada. Veja bem aqui, olha, todos os átomos coincidem, né? Imagina as proteínas iguais, alinhadas, né? Então, formando aqui essa estrutura, ok? Os grupos R aqui coincidindo, né? Já na antiparalela, a gente tem sentido de uma cadeia indo e a outra, né, no outro sentido, tá? E aí a gente percebe que, por exemplo, olha, nós temos, né, um grupo R, uma carbonila à direita. Aqui, um grupo R, a carbonila já está à esquerda, tá vendo? Então, elas têm sentidos contrários. Bom, então foi só para falar para vocês um pouquinho, né, dessas duas formas de estrutura secundária. Voltamos, então, aqui à organização da proteína, né? Agora com a estrutura terciária. Então, falamos da primária, que é a sequência dos aminoácidos, a secundária, que é o dobramento, né, dessa estrutura, que pode ser alfa-hélice ou folhas beta, e agora a terciária, gente, é quando essa estrutura secundária se dobra sobre si mesma, né? Imagine aqueles fios de telefone antigos, né, todo embolado. Né? Então, aí a gente tem uma representação, né, de um esquema de uma estrutura terciária. Mas lembrando que é a mesma cadeia, né? No caso aqui da alfa-hélice. E depois nós temos a estrutura quaternária, que é quando duas ou mais cadeias peptídicas se juntam, né? Então aí nós temos já a representação, a imagem, né, do que seria uma estrutura quaternária, ok? Muito bem, pessoal. As proteínas apresentam função bastante diversificada nos organismos vivos. Pode atuar como reserva, é o caso da albumina, presente na clara do ovo. Proteínas de transporte, é o caso da hemoglobina, né, que transporta o oxigênio para todas as células do nosso organismo, através do sangue. Nós temos representado aqui à esquerda a estrutura terciária, né, da hemoglobina, e aqui à direita as 4 cadeias formando a estrutura quaternária. Né? Então, esta molécula, esta estrutura quaternária é a mesma mostrada anteriormente, a molécula de hemoglobina. Pode atuar também como proteção, no caso dos anticorpos.
E tem também a função estrutural, né? As proteínas aí presentes nas fibras musculares e no colágeno. Ok, pessoal? Bom, então, faça seu comentário, né? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, eu vou ficar muito feliz em interagir com vocês, em responder. Ok, pessoal? Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!